Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos conversar aqui sobre como lidar com o diagnóstico. Primeira coisa, a gente tem as 5 fases do luto. Por que o luto? Quando a gente se depara com um diagnóstico trágico, seja de uma doença grave ou seja do câncer, a gente sempre tem o medo do quê? O medo da morte. Pois é. Então vamos conversar sobre essas 5 fases. Primeiro, vem a fase da negação. Quando você não acredita que aquilo pode acontecer com você, ou não está acontecendo, não é comigo, não sei o que está acontecendo. Depois vem a fase da revolta, que você fica assim, chateado. Por que isso está acontecendo? Por que Deus está me dando esse castigo? E às vezes nem sempre é um castigo. Mas enfim, vem a fase da revolta. E isso também serve quando o diagnóstico é para alguém que você ama, seja um filho, um pai, um parente, alguém próximo. Depois da fase da revolta, vem a fase da barganha, que é aquela fase que a gente tenta fazer umas promessas para tentar negociar de como que isso vai acontecer. Se eu me livrar desse diagnóstico, se eu me livrar desse câncer, eu vou começar a fazer uma coisa diferente, eu vou ser uma outra pessoa. Você tenta barganhar aí com Deus ou com o que seja desse diagnóstico. Depois vem a fase da depressão. E aí a gente tem que tomar um cuidado importante nessa fase, principalmente agora no Setembro Amarelo, que a gente lembra do mês da conscientização do suicídio, né? Pessoas com câncer têm também tendências suicidas. Por quê? Porque a pessoa às vezes acha que não dá conta de lidar com aquilo tudo que vem pela frente e às vezes pode acabar cometendo algum ato contra a própria vida para não ter que enfrentar o que vem pela frente. Depois disso tudo, vem a fase da aceitação. Então, todas essas fases acontecem com todo mundo, não necessariamente na mesma intensidade. Às vezes tem pessoas que passam mais rápido por algumas fases, outras estagnam em outras, mas elas são comuns a quase todo mundo, tá bom? Então, essas 5 fases são interessantes até pra gente entender o que está acontecendo com a gente mesmo ou com alguém que a gente ama, tá? Então, como que a gente faz para lidar com isso aí? Primeira coisa, não tente lidar com tudo ao mesmo tempo. Divida em partes. Divida, por exemplo, hoje eu só tenho que dar conta de saber o diagnóstico dessa biópsia. Ou senão agora eu só tenho que dar conta de decidir qual que vai ser o tipo de tratamento. Então são várias etapas, várias coisas que vão acontecendo. Não tente lidar com tudo ao mesmo tempo. Vai dividindo. Isso fica mais fácil para você conseguir lidar. Segunda dica, não faça tudo sozinho. Procure ajuda, seja você o paciente ou acompanhante. Sim, acompanhante também precisa de ajuda. Não puxe para você todas as responsabilidades, senão você vai acabar ficando sobrecarregado. E se você ficar doente, você também não vai conseguir ajudar quem você ama, tá? Procure a ajuda de profissionais, sejam eles psicólogos, terapeutas holísticos, psicanalistas, né, psiquiatras, a equipe de apoio do próprio hospital, todo mundo pode ajudar. Terapias convencionais e não convencionais são muito bem-vindas nessa fase, tá joia? Outra coisa, tente se organizar. Quando você se organiza, isso facilita para você conseguir compreender e entender um pouco melhor do que está acontecendo. E aí já vai a outra dica, entenda o que está acontecendo, busque informações, procure se informar e saber o que está acontecendo, e isso vai te facilitar para poder dar conta de tudo o que está acontecendo, tá? Por problemas técnicos eu não consegui deixar a live aqui, mas então eu vou responder algumas das perguntas que tiveram ali. Bom, primeiro perguntaram se o câncer ele pode voltar. Sim, o câncer pode voltar. Nem sempre isso vai acontecer, mas é sim uma possibilidade. E esse é um dos motivos da gente precisar de fazer um acompanhamento por um tempo tão longo, de 5 anos na maioria dos tumores e alguns deles até 10 anos. Outra pergunta, o câncer é hereditário? Depende. Alguns tipos de tumores têm sim componentes hereditários, outros não. A maioria não. E aí eu já vou entrar respondendo a outra pergunta que teve também, se maus hábitos de vida podem levar ao câncer. Sim, essa é a principal causa da maioria dos tumores. E aí eu vou destacar a alimentação ruim, principalmente com embutidos e enlatados, álcool, cigarro, e aí também vai ter exposição ao sol, radiação, essas outras coisas, mas principalmente cigarro, bebida e outra coisa que a gente não pode esquecer de falar do HPV, o sexo oral não protegido, e falando de todos os outros tipos de tumores, o HPV também pode estar relacionado a outros tipos de câncer, tá? Outra coisa que a gente comentou na live também
é se um tipo de câncer interfere no aparecimento de outro. Por exemplo, minha tia teve um câncer de mama e agora eu tô com câncer na língua, tem a ver? Não, não tem a ver. Alguns tipos de tumores têm sim relação, mas a maioria deles não. Então, se alguém na sua família teve um tipo de câncer, não significa que você vai ter o mesmo tipo de câncer, ou se simplesmente ter cânceres diferentes na família é uma predisposição genética. Isso depende muito, mas não é uma regra. Por exemplo, se alguém teve um câncer de intestino e aí outra pessoa teve um câncer de boca e outra teve um câncer de mama, esses são casos isolados que não são conectados, tá bom? Existe sim um fator genético, mas aí são coisas separadas. Nem sempre que a gente fala câncer é tudo igual. O câncer é diferente, existem formas diferentes de tratamento e formas de que ele surge, que ele aparece, também são separadas. Desculpa mais uma vez a gente não ter conseguido deixar a live toda, mas se você tiver alguma outra dúvida, pode deixar aqui e eu vou fazer questão de te responder. Obrigada mais uma vez, boa noite.